Olá, amados, a paz seja convosco, tudo bem? Sou o pastor Marcel, este é mais um programa Café com Jesus. Deus, o nosso Pai amado, tem uma palavra para você, uma palavra com a qual o Senhor ele vai te abençoar grandemente hoje. Amém, queridos? Hoje eu quero falar para você acerca da paciência, de nós perseguirmos o exemplo de paciência de grandes homens de fé, os profetas, aqueles que estão aqui na palavra de Deus. Muitos deles, amados, passaram por muitas provações, né? E mesmo assim eles obtiveram diante do Senhor um bom testemunho. Então que você hoje siga esse exemplo, né? A própria paciência de Cristo, o Senhor, Ele é nosso exemplo maior, nosso exemplo de como nós devemos ser longânimos, pacientes, benignos para com todos. Amém? E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Está escrito em Tiago, no capítulo 5, vamos ler dos versículos 7 até o 11. Diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9 diz: Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo do sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém, queridos? Então, amados, o Senhor, Ele nos exorta aqui nesta palavra para nós buscarmos sermos pacientes, longânimos, esperarmos com paciência no Senhor, porque o Senhor, Ele vai nos abençoar, o Senhor vai nos dar o escape o qual nós precisamos, Ele vai dar o livramento, Ele vai dar a vitória que você precisa. Mas muitas vezes nós precisamos andar por esse deserto, porque é nesse deserto que Deus vai forjar o teu caráter. O Senhor Ele vai te fazer alguém resistente às adversidades, alguém que tem uma fé inabalável nele. Então são nessas provações que você vai ter a sua paciência aperfeiçoada. Ainda no livro de Tiago, no capítulo 1, eu quero ler para você os versos 2, 3 e 4, que fala exatamente sobre que a provação ela vai gerar em você esta paciência que você precisa. A palavra do Senhor diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E, ora, a perseverança deve ter ação completa, para sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém, irmãos? Então, amados, quando nós estamos passando por essas provações, por essas dificuldades, isto vai gerar em nós uma perseverança. E isto vai gerar paciência, porque você não consegue ser perseverante. Você não vai conseguir ser perseverante se você não tiver paciência, se você não souber esperar. Porque aquele que não sabe esperar, ele não vai continuar perseverando no objetivo, no chamado, no propósito que Deus tem para as suas vidas. Então, Tiago está falando aqui ainda que nós temos que ter um motivo de muita alegria, o passardes por muitas provações. Então, se você está passando por provações hoje, então se alegre, exulte, confie no Senhor, tenha bom ânimo. Jesus nos falou: tenho-vos dito isto, em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? E essa perseverança ela vai gerar em ti algo muito maravilhoso. Você vai ser alguém que vai ser aperfeiçoado pelo Senhor. O Senhor vai te aperfeiçoar. Amém? Para que nada em você falte. Então seja paciente, espere no Senhor. Tenha bom ânimo. Por quê? Porque o apóstolo Tiago fala algo muito importante para nós. Porque nós precisamos ser pacientes, porque senão nós, sendo não pacientes, nós não vamos esperar a volta de Cristo como nós devemos esperar. Nós precisamos esperar a voz do Senhor a volta do Senhor em santidade. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você viver uma vida em santidade, você não verá o Senhor.
E então você precisa estar sendo alguém submisso à palavra de Deus, sendo paciente no meio das tribulações, porque a volta do Senhor está próxima. Porque tem muitas pessoas, amados, que não souberam esperar. Durante a caminhada se perderam, durante a caminhada desistiram por falta de paciência, porque não souberam esperar o tempo certo de Deus. Elas estavam baseadas na sua própria vontade, no seu próprio tempo, e não esperaram o tempo do Senhor. E o Senhor honra aquele que está na posição, aquele que está sendo submisso à sua palavra. E é nessa posição que o Senhor te quer. O Senhor te quer na posição ali de fidelidade a Ele. Amém, queridos? Então, seja paciente e fortaleça o vosso coração. Como é que você vai fortalecer o seu coração? Enchendo ele da palavra, enchendo ele dos testemunhos que há na palavra. Você vai fortalecer o seu coração na oração. Então, faça isso. E outra coisa muito importante, conforme está aqui escrito, nós acabamos de ler, o Senhor diz: irmão, não vos queixeis um dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Ou seja, o juiz está às portas, por isso não julguem os outros, não julgue o seu irmão, sua esposa, seus filhos, não julgue, por quê? Porque da mesma forma que nós julgamos, nós vamos ser julgados, da mesma forma que nós medimos, nós seremos medidos. E não só isso, mas para não ser julgados, porque o juiz que vai julgar todos os homens, Jesus Cristo, ele está às portas. Então, mesmo diante dessa adversidade, dessa tribulação a qual você está passando, não julgue as pessoas. Não julgue as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que têm tentado muitas vezes te ajudar. Não julgue, tá bom? Para que você não seja julgado. Então, nós temos que fazer o quê? Tomarmos por modelo os sofrimentos, né, e a paciência dos profetas. Muitas pessoas, amados, passaram por provas grandes, provas muito fortes e ainda assim confiaram no Senhor. Nós precisamos confiar nele, em Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz que da mesma forma que nós fomos chamados para crer nele, também nós fomos chamados para padecer por ele. Ou seja, esses sofrimentos que você está vivendo por buscar viver uma vida de fidelidade no Senhor, você está padecendo por Jesus Cristo. É em razão do nome dele que você está padecendo hoje. Então, nós precisamos estar aí neste lugar de obediência à palavra, mesmo diante das dificuldades, porque a palavra de Deus fala: aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Ou seja, amados, nós vamos ter perseguições, você vai ser injuriado, nós vamos ser difamados, mas tem motivo de muita alegria. Bem-aventurado tu és quando isso acontecer. Há um galardão que espera por ti. E para finalizar, eu quero mostrar para você um exemplo de alguém que venceu pela paciência, pela confiança no Senhor. Jó. A palavra de Deus fala que eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Ou seja, a paciência que Jó teve em meio a uma tribulação muito forte, irmãos. Vocês conhecem a história de Jó. Jó passou por momentos terríveis, mas mesmo assim continuou confiando no Senhor. E eu quero mostrar para você aqui, ainda no livro de Jó, aquilo que Deus fez na vida de Jó. O livro de Jó, no capítulo 42, versos 10 e também versos 12. Diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. E no versículo 12 diz: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 carneiros, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia, o da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus filhos, seus irmãos, melhor dizendo. Depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém, queridos? Então nós vemos aqui claramente como Deus abençoou grandemente Jó, seja na sua vida financeira, seja ali na sua família. Ele teve sua família restaurada, Deus deu outros filhos para eles, outras filhas. As filhas de Jó eram tão bonitas, amados, que não se encontravam mulheres tão bonitas
como aquelas. Ele deixou a herança para os seus filhos, ele abençoou grandemente seus filhos e por fim na sua vida ele morreu ali farto de dias, uma vida abundante na presença do Senhor. Assim também o Senhor pode fazer na sua vida, mas tenha paciência, persevera, creia no Senhor, porque Ele é poderoso. Amém? E nosso modelo maior é Jesus Cristo. Ele venceu, triunfou na cruz do Calvário. Ele veio cumprir a sua missão, que era dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Ele fez isso. Então, que nós possamos seguir as pisaduras de Cristo, obedecer à palavra de Deus e fazer a vontade do Pai, mesmo diante das adversidades. Amém, queridos? Então, nesse momento, eu quero orar por você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse instante eu apresento a Ti cada um dos Teus filhos. Eles ouviram a Tua palavra, Pai. Querido Pai, em nome de Jesus, concede-nos paciência, Deus. Mesmo diante das dificuldades, das adversidades, que os Teus filhos estejam firmes em Ti, Pai, não duvidando das Tuas promessas. Porque aquele que duvida, Pai, é semelhante à onda do mar que é levada ali de um lado para o outro. Querido Deus, que os teus filhos possam estar firmes, perseverantes, porquanto a tua palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Pai, existe um prêmio, existe um novo tempo preparado para nós, não neste mundo, mas na eternidade, juntamente com o Senhor e com o teu Filho amado. Então concede paciência para os teus filhos, mesmo diante da prova. Concede perseverança, Pai, para que eles tenham, Senhor, seus corações fortalecidos pela palavra, pela oração e estejam firmes, sem julgar ninguém, Pai, amando ao próximo e fazendo a Tua vontade. Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Deus te abençoe ricamente. E se você puder compartilhar esse vídeo, compartilha para os seus amigos, para os seus contatos, tanto pelo Facebook como pelo Instagram, pelo YouTube. Se ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva no canal Café com Jesus, tá bom? E ativa o sino de notificações. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a sua vida. E lembre-se, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus Cristo, Ele fez isso por você. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário por você. Seja paciente, porque o Senhor, Ele vai te dar esta vitória.